Oi, galerinha do SESI Petrópolis. Eu sou a Laura Bergalo, autora de Alice no Espelho, o livro que vocês estão lendo. Esse aqui. Espero que estejam gostando. Não sei se já terminaram, mas de qualquer modo, foram feitas a mim perguntas a respeito do livro. E para mim é um prazer enorme estar aqui, podendo responder para vocês. Estamos numa situação meio diferente, né? Normalmente eu vou às escolas para encontros, palestras e, enfim, perguntas, né? Mas com essa pandemia a gente está tendo que tomar alguns cuidados e a escola não está funcionando normalmente. Então nós vamos usar essa maravilha que é a tecnologia para conseguir fazer uma coisa que a gente não conseguiria se não fosse ela, né? Estar aqui levando esse papo cara a cara e de forma bem descontraída. Eu estou aqui para falar um pouquinho de mim, da minha obra e do livro Alice no Espelho, principalmente. Eu sou autora de livros infantos juvenis, tenho 23 livros publicados. Gosto muito dos temas tecnológicos, embora Alice no Espelho não tenha exatamente um tema tecnológico, mas eu gosto dos temas tecnológicos, de ficção científica, fantásticos, como é esse caso Alice no Espelho. E escrever para mim é um grande prazer. Vocês me fizeram várias perguntas e eu vou respondê-las, umas mais longamente, outras de forma mais curta, porque umas, de alguma forma, serão respondidas nas anteriores. Então vamos lá. A primeira pergunta que fez foi a Ana Luz Correia Cancela Ramos. Qual foi a sua inspiração para começar o livro? Bem, como na maioria dos livros que eu escrevo, a minha inspiração vem da realidade, né? A gente olha em volta, percebe coisas e começa a achar que aquelas coisas são interessantes de serem escritas e merecem que a gente faça um livro sobre elas. Com Alice no Espelho não foi diferente. Eu tive um amigo que estava com a filha adolescente internada em estado muito grave na UTI de um hospital por transtorno alimentar. Foi uma fase muito difícil para ele, para a esposa, para a menina então nem se fala, né? E eu então comecei, claro que eu já tinha ouvido falar antes nesses casos e tudo mais, mas nunca dessa forma tão próxima, né? E aí eu comecei a prestar mais atenção e vi que os casos eram muitos. E resolvi pesquisar na internet e descobri que existe muito material sobre isso na internet, sobre os transtornos alimentares, principalmente na adolescência, mas eles podem também acometer adultos. Comecei uma pesquisa, me surpreendi com algumas coisas interessantes. Por exemplo, existem alguns sites na internet que enaltecem, né, que acham bonito, que cultivam os transtornos alimentares, principalmente a bulimia e a anorexia, como um estilo de vida. O que é uma total loucura, porque como podemos ter um estilo de vida que leva à morte? E é exatamente isso que os transtornos alimentares fazem, que ninguém se iluda. As pessoas, quando não morrem, têm uma dificuldade muito séria em se manter controladas para não chegar a esse ponto. Descobri também muitos grupos de ajuda, muitas meninas principalmente, meninos também, mas meninas principalmente pedindo ajuda, me socorram, eu quero me livrar disso. E comecei a pesquisar também junto a médicos. Eu, como sou escritora, mas também jornalista e editora de publicações científicas, conheço muitos médicos e consegui conversar com eles a respeito disso e depois ser indicada aos maiores especialistas dessa área, de modo que foi uma pesquisa bem ampla, bem demorada, bem cuidadosa. E aí eu percebi que era necessário escrever um livro sobre esse assunto. Eu não acho que o objetivo da literatura de ficção seja nem ensinar, nem conscientizar. Mas eu acho que ela pode fazer isso também, a partir do momento em que ela divirta, que ela distraia, que ela faça pensar, que ela faça sonhar, que na minha opinião são os objetivos maiores. Você pode também colocar ali uma pitadinha de conscientização. E, embora o meu objetivo ao escrever não seja ensinar nada a ninguém, eu consegui colocar essa conscientização no livro, mesmo ele sendo um livro lúdico, né? Para isso, eu fiz o paralelo com a literatura do grande escritor inglês Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, e que soube como ninguém, né, construir um mundo fantástico. E é isso que as pessoas que têm anorexia fazem no mau sentido, né? Vivem num mundo fantástico, onde elas são gordas, onde todos prestam atenção na gordura delas. E então eu consegui juntar as duas coisas e saiu esse livro, que eu espero que vocês gostem.
Vamos então agora à próxima pergunta da Catarina Alonso Pereira. Você já sofreu ou conhece alguém que teve o mesmo problema da personagem ou você fez esse livro para retratar um problema infanto-juvenil e adulto? Eu acho que eu já respondi, né, essa pergunta na resposta anterior. Eu conheci sim essa filha do meu amigo, mas eu também queria retratar um problema que acomete adolescentes e também adultos, como bem disse a pergunta. Depois vamos às perguntas da Alice da Silva Bezerra, né, charada, nossa personagem. A Alice primeiro diz que precisa comentar que o livro é ótimo. Eu fico muito feliz. Nós, autores, sempre gostamos de agradar o leitor. É claro que a gente sabe que não há unanimidade. Algumas pessoas gostam, outras não. É assim que tem que ser mesmo. É isso que é o normal. Somos todos diferentes, únicos, né? Então não gostamos das mesmas coisas. Mas a gente fica muito contente em saber que um leitor gostou do livro que a gente escreveu. A Alice fez 9 perguntas. E eu vou responder umas mais rapidamente, outras mais devagar, porque são perguntas, inclusive algumas que já estão respondidas na primeira resposta. 1. Você já passou por alguma situação parecida com a da Alice? Não, eu não. Embora eu tenha tido sempre, como muitas de nós, né, uma tendência para ser mais para gordinha. Eu fiz algumas dietas na vida, sempre fiz muito exercício, até por uma questão de saúde. Aí a Nani latindo. Mas eu nunca tive esse problema em relação à anorexia, bulimia, ter um transtorno alimentar, né? Então, uma dieta equilibrada, essa a gente pode fazer. Deve, até muitas vezes, né? Porque é uma questão de saúde. Mas não podemos radicalizar. Eu sou uma pessoa que nunca foi radical em nada. Então, consegui administrar as minhas dietas de uma forma saudável. Qual é a melhor parte de escrever um livro? É a terceira pergunta que a Alice faz. A melhor parte de escrever um livro é a gente poder sonhar, poder viajar, poder passear por muitos mundos, né? Essa é uma parte que é boa e é ruim ao mesmo tempo, porque eu, por exemplo, quando estou escrevendo um livro, eu fico tão concentrada, tão envolvida com os meus personagens, com a história, que muitas vezes fico com insônia à noite. Eu que não sou uma pessoa de ter insônia, fico sem conseguir dormir, pensando nos personagens, pensando nos acontecimentos, bolando o que eu vou escrever no dia seguinte. Às vezes é um pouquinho complicado isso, né? Mas é uma parte boa e ruim ao mesmo tempo, como muita coisa na vida. Bem, ela pergunta também quantos dias demorou para que você construísse a história e escrevesse. Essa é uma pergunta que me fazem muito nas escolas, mas eu não teria como responder, geralmente não tenho, porque quando o livro já está sendo lido, ele já foi escrito há muito tempo, editado há muito tempo, e eu não consigo me lembrar quanto tempo exatamente eu demorei para escrever. Mas normalmente eu demoro alguns meses para escrever um livro desse tamanho, com essa quantidade de texto. Qual a dica que você dá para os escritores iniciantes? Eu dou a dica seguinte: não desistam, porque não é uma profissão fácil e, na minha opinião, não deve ser a única profissão. A pessoa, para ser escritor, é uma coisa arriscada, você pode ser uma das exceções, né, como uma Thalita Rebouças, um Pedro Bandeira, um Paulo Coelho, né, que dê a sorte e tenha também o esforço e o trabalho e consiga viver de literatura. Mas isso não é o mais normal, o mais comum. O mais comum é a literatura render muito pouco em termos de direitos autorais. Então, há pessoas que se especializam em palestras, que dão cursos, né? No meu caso, eu fui ser jornalista da área médica, né? Durante muito tempo fiz jornais e revistas médicas e era isso que me dava o meu sustento. Mas a literatura pôde existir exatamente por eu ter esse sustento garantido. Então, ela ficou sendo, vamos dizer assim, uma segunda atividade minha. E aí, com isso, a gente tem a liberdade, né, de escrever quando quer, de escrever sobre o que quer, porque não precisa daquilo para sobreviver, para se sustentar. Então, o meu conselho seria esse: não desista, porque não é fácil conseguir publicar livros, principalmente no Brasil, mas continuem procurando ter uma profissão ligada a essa área, né, na área de jornalismo, literatura, que possa lhe dar o ganha-pão, tá bom? Bem, você sempre gostou de escrever? Sim, essa pergunta é fácil de responder. Sim, sempre gostei, desde que aprendi a escrever, que comecei a construir histórias e a gostar muito. Já ficou apreensivo imaginando o que os outros pensam sobre você? Muitas vezes, principalmente quando a gente é criança, adolescente, isso é muito comum, né? Com a idade a gente vai aprendendo que o que os outros pensam da gente não tem muita importância, que na verdade
que a gente pensa da gente é que é o mais importante, né? Porque a maturidade, o crescimento, ele está dentro, não fora. E com a idade, com o amadurecimento, pelo menos as pessoas que amadurecem bem, né, que envelhecem bem, são pessoas que acabam se importando com o que os outros pensam dela, se esses outros são aqueles amados, aquelas pessoas que estão junto, da família, os amigos mais próximos, esses a gente se preocupa porque a gente quer bem a eles, né? Mas de modo geral, o que os outros pensam de mim não tem muita importância, até porque cada um tem a sua cabeça, cada um é do seu jeito, uns vão pensar bem, outros vão pensar mal, a gente não controla isso, então o melhor é relaxar em relação a isso. Aí a 8ª pergunta da Alice é: o corpo realmente é uma obra linda de Deus, mas infelizmente muitos não se alegram com seu próprio corpo. Qual conselho você gostaria de dar para eles? Eu diria que procurem um apoio para se aceitar, porque é muito triste a gente viver uma vida inteira não se aceitando. É claro que todos nós temos partes do corpo, ou inclusive da personalidade, né, da gente que a gente não gosta, né? E eu acho que até um determinado ponto, eu, por exemplo, nunca fiz uma cirurgia plástica, tenho 62 anos e apenas faço boa alimentação e exercício. Nunca fiz uma cirurgia plástica, nunca fiz procedimentos estéticos do tipo botox, essas coisas, preenchimento, sei lá, que muitas amigas minhas fazem, mas eu nunca quis fazer, achava que, sempre achei, continuo achando que a gente deve respeitar e ter afeto pelo nosso corpo da forma que ele é. Mas é uma opção minha. Há pessoas que acham importante fazer esses procedimentos e se sentem bem com isso. Desde que isso não venha prejudicá-las ou violentar muito o seu corpo, eu acho que é válido, tá bom? A 9ª pergunta dela é: como descobrir se alguém está com anorexia, mesmo a pessoa não estando presente todos os dias? É difícil, porque as pessoas disfarçam bem. Quando você convive com a pessoa, como aconteceu no caso da avó da mãe da Alice, uns demoram mais, outros demoram menos, mas acabam percebendo que tem alguma coisa errada com aquela pessoa querida. Depois vem a pergunta da Júlia Rossi Duarte Petrichuk: como você criou essa história? É uma pergunta meio vaga, né? Mas é como eu falei, observando a realidade, fazendo uma correlação dessa realidade com a fantasia, né? E procurando fazer uma boa pesquisa para que a gente possa escrever sobre, já que a gente não vive essa realidade, né? Porque senão, se não fosse a pesquisa, o escritor só poderia escrever sobre o que ele conhece, né? Sobre aquilo que ele viveu. E aí ficaria meio restrito. Mas a pesquisa nos ajuda nisso. E hoje em dia, com a tecnologia maravilhosa que nós temos para pesquisar, a gente consegue escrever sobre coisas que a gente não conhece, que a gente não viveu. Passa a conhecer através da pesquisa. E, finalmente, a pergunta do Bernardo Bussolo Rempto, que pergunta: por que você criou uma personagem que tem anorexia? Eu acho que eu respondi mais ou menos lá no início, né? Que é porque eu acho que é um tema super importante a ser levado, principalmente para a garotada, né? E para tentar, dentro do não objetivo da ficção, que não é conscientizar, né? Mas não sendo objetivo, não pode deixar, não necessariamente é proibido você conscientizar, né? A conscientização vem junto com a literatura. Então, eu procurei passar dentro de uma obra que possa agradar, que possa divertir, que possa fazer sonhar, uma conscientização a respeito de um tema que é extremamente importante. Alice no Espelho foi um livro que me deu uma satisfação muito grande, que foi... eu já ganhei alguns prêmios com vários livros, mas o prêmio mais importante em língua portuguesa é o Prêmio Jabuti, que é esse aqui, né? Que agora eu tenho na minha estante já desde a época, né? Que eu ganhei. Ele é bonitinho, né? Um jabuti com letras. Então, para mim foi muito importante esse livro, me abriu muitas portas, porque esse prêmio, ele tem esse dom, né, de fazer com que os editores prestem mais atenção no escritor, né, que você tenha realmente, é um status, você tem um jabuti. Isso foi muito importante para mim, principalmente no sentido de abertura de portas, de fazer com que as pessoas olhassem a minha literatura com outros olhos, né, porque eu não sou mais uma que escreve, mas uma escritora que ganhou um jabuti. Não que os prêmios sejam tão determinantes, mas na realidade prática eles funcionam assim. Então, galerinha, eu queria agradecer muito a vocês essa oportunidade de estar aqui. É uma pena que eu não possa estar com vocês pessoalmente, né? Nós estamos nessa pandemia, então nós podemos, graças a Deus, né? Temos à mão essa tecnologia maravilhosa que faz com que a gente possa bater um papo
mesmo à distância, e que eu possa responder as perguntas de vocês, né? Quem sabe uma próxima vez a gente faz uma live. E temos que agradecer mesmo, né? A tecnologia que nos proporciona tudo isso, mesmo que eu acharia mais legal, né? Mesmo achando mais legal se a gente pudesse ter um encontro presencial. Mas quem sabe a gente ainda venha a ter. Eu gostaria que vocês anotassem o meu site e para conhecer mais alguma coisa sobre a minha obra e sobre os outros livros que eu escrevi. Se gostarem de algum, leiam, recomendo aos professores, tá bom? Então, meu site é www.laurabergalo.com.br, tá bom? Até a próxima, então, queridos. Beijo para todos.